Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 25 de agosto de 2025. É segunda e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que acabou de encontrar o Sol, então ela segue nessa fase nova, nesse momento de reflexão, intenção, introspecção. Então, quando a Lua está muito próxima do Sol, está no mesmo signo que o Sol, a gente ainda está recebendo, está entendendo muito o que o Sol, essa conjunção com o Sol nos trouxe. Então, à medida que a Lua vai se afastando em graus, em signos do Sol, a gente consegue mais agir em direção dessa luz que a gente recebeu, dessa clareza, dessa consciência, dessa visão, tá? Então, a lua, ela representa o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o sol, então, ele entrega essa clareza que a gente precisa, tá? Então, toda alunação começa com essa conjunção da lua com o sol, e a gente pode intencionar o que a gente quer fazer nesse ciclo lunar. E eu gosto de pensar não só nesse ciclo da lua de um mês, mas também de 6 meses. Então, sempre que a gente tem uma lua nova, em 6 meses, no mesmo signo, a gente tem a lua cheia. Então, quando o Sol estiver em Peixes, a gente vai ter uma lua cheia em Virgem, tá? Então, eu já postei também lá no Instagram para vocês procurarem pelo seu signo ascendente, para saber as casas que são ativadas, pelo sistema de signos inteiros. Mas voltando aqui para a regência do dia da semana, então cada dia da semana é regido por um dos 7 planetas tradicionais. Então é interessante para a gente se conectar com as características do planeta, até observar no nosso próprio mapa essa conexão. Então, como eu mencionei, a Lua vai falar sobre o nosso corpo, emoções, padrões emocionais, ancestrais. É, no nosso mapa pode falar da nossa relação com a mãe, ou com quem nos nutriu, com quem nos cuidou. Então, observar ali o signo, a casa, os aspectos que a Lua faz, é, o regente também do signo da Lua, a gente consegue entender mais sobre como a gente processa as nossas emoções, como a gente lida com as nossas emoções, tá? Então, a Lua ela está no signo de Virgem, a gente está nessa alunação virginiana, e às vezes, quando a Lua está em Virgem, né, quando tem planetas em Virgem, eu já comentei isso, que Virgem é a exaltação de Mercúrio. Então, é a exaltação da mente, às vezes um excesso mental. Então, às vezes um excesso de preocupação, às vezes vem muito essa sensação de insuficiência, porque começa a pensar, a planejar em todas as possibilidades, em tudo que pode dar errado. Então, tem um olhar muito crítico, às vezes muito perfeccionista, que às vezes impede, paralisa a ação. Então, percebam isso, né? Então, muitas vezes a gente precisa de uma prática, de uma rotina, para conseguir nos trazer uma certa segurança, para nos conectar com nós mesmas, né? Que nos ajuda a trazer essa estabilidade, muitas vezes, que a gente precisa. E eu acho que é importante a gente lembrar durante essa alunação que a gente é capaz de aprender, né? A gente tem essa capacidade. Virgem é um signo de terra, mutável, a mutabilidade vai falar sobre adaptação, sobre essa capacidade ali de movimento. Eu até estava lendo um livro que se chama, como que é o nome dele? O que aconteceu com você? Que é uma parte que estava falando sobre essa questão de cura dos traumas e tudo, é a gente pensar que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é capaz de mudança, os nossos sentimentos. Então, é importante a gente ter essa certeza, né? Se eu sempre pensei assim, se eu sempre agi assim, se eu sempre senti dessa forma, se eu sempre lidei com as minhas emoções, com a minha rotina, com o meu trabalho, com a minha família, com os meus relacionamentos dessa forma, eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Eu posso mudar, é possível mudar. Então, ter essa certeza durante essa alunação. E também é possível aprender. Então, como que é aquele termo do cérebro? Neuroplasticidade. A gente é capaz de criar essas novas conexões, novas sinapses. Então, acho que isso é importante, porque às vezes a gente acha que é impossível mudar, que a gente nasceu assim e vai ser sempre assim. Então, acho que Virgem, ele tem muitas vezes, pode vir nessa sombra, às vezes, que paralisa por conta do perfeccionismo, da autocobrança, da sensação de insuficiência. Inclusive, eu também postei um trecho da Liz Greene, que é uma astróloga, que é a criadora do Astro.com também, em que ela fala, né, ela remete muito à mitologia, e as deusas virgens eram aquelas deusas que eram autossuficientes. Então, a virgindade é nesse sentido mesmo
de ser inteira em si mesma, ser pertencente a si mesma, tá? Então, acho que é importante lembrar disso também durante essa alunação. Então, lembrar que o nosso corpo, nosso cérebro, a gente é possível de aprendizado, de flexibilidade, tá? Não esquecer disso, eu acho que isso é muito importante, tá? Porque Virgem vai trazer muito essa questão para a prática, para o ritual, para os métodos, né? Então, 10h53 a gente vai ter o primeiro aspecto da Lua. Então, quando a Lua aspecta, ela enxerga um outro astro, a gente pode sentir reverberar no nosso campo emocional, nos nossos sentimentos. Então, a Lua em Virgem, ela vai fazer um sextil com a Vênus em Câncer. Então, a Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes, ela está no signo de Câncer, o signo de Caranguejo, que se volta muito para o cuidado, para a nutrição, para a sensação de pertencimento, acolhimento das vulnerabilidades, né? Essa sensação de proteção, de segurança emocional. Então, tem uma troca ali, tem uma cooperação, tem uma harmonia. Então às vezes é como se você encontrasse assim uma amiga que te dá um abraço, sabe? Que te faz um chá, te faz alguma coisa para comer e você se sente acolhida, nutrida, né? E às vezes você pode fazer isso com você mesmo, você pode ser essa amiga, tá? Então os aspectos muitas vezes eles reverberam tanto no nosso campo interno, então a gente tendo esses rituais ali de autocuidado com nós mesmas, ou também na interação com outras pessoas, tá? Então, assim, tudo que te traz essa sensação, assim, de aconchego, sabe? De nutrição. E pensando que Virgem é um signo que fala muito sobre saúde, né? Sobre essa função, essa utilidade das coisas. Unir isso de alguma forma, tá? Então, esses cuidados com o corpo, com a casa, com a saúde, né? Como uma forma de ritual ali, tá muito propício, né? Muito benéfico para esse momento ali até as 10h53. Aí, 11h08, a Lua já vai sair do signo de Virgem, vai ingressar no signo de Libra. Então, a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Quando a Lua tá enquanto a Lua estiver em Virgem, ela está sendo regida pelo Mercúrio, que está no signo de Leão, que é um signo de coragem, de força, que rege, dentre as partes do corpo, rege o coração. Acho que uma prática também legal que pode ser, pensando que Mercúrio pode falar muito sobre os nossos fluxos mentais, o nosso ar, a nossa respiração, e Leão está relacionado com o coração, eu acho que é colocar a mão assim no centro do peito, no coração, e inspirar nessa área, sabe? Mandar energia para essa área do nosso corpo, né? Também nesse sentido simbólico também. É, mas eu acho que esse toque ele pode acalmar muitas vezes se a gente sente uma certa ansiedade, uma certa angústia, né? Tem muitas práticas assim que envolvem isso, essa respiração, esse toque consciente, e o coração é uma parte que a gente pode sentir essa segurança. Então, às vezes, se hoje, durante toda essa alunação ou durante a sua vida, experimenta às vezes fechar os olhos, colocar, né, as mãos no coração, sentir os seus batimentos, sentir o calor que existe, né, nesse toque, se conectar com o seu ritmo interno, com os batimentos, né, isso vai acalmando a sua respiração, traz esse alinhamento também, né, do cérebro, do coração, enfim. Então, 11h08 a Lua vai ingressar em Libra e meio-dia ela já vai fazer uma oposição com o Saturno, que está retrógrado em Áries. Então, quando a Lua ingressa em Libra, Libra é o signo da balança. Então a gente se volta mais para essas questões assim de harmonia, de buscar esse equilíbrio, tanto interno quanto externo, para as relações também, para essas questões sociais, né? Libra tem muito a ver com isso, se a gente pensar na balança como esse símbolo de justiça, né, das leis. Então traz essa conexão também. Libra, por ser regida pela Vênus, também a gente pode ter essa busca ali com os nossos valores, né, essa questão estética, artística também. Lembrando que a Vênus ela tá em Câncer, mas 13h27 ela já vai ingressar em Leão, então ela tá ali nas últimas horas, tá? Mas esse momento que a Lua ingressa em Libra ainda é Vênus em Câncer que tá regendo. Bom, então quando a Lua ingressa em Libra, pensando que ela tá nova, a gente pode pensar nesses novos rituais para essa busca de equilíbrio, principalmente mental, porque Libra é um signo de ar. O ar representa a mente, né? Tá conectado com sons, com cheiros, com a nossa respiração, com o ar que nos rodeia, né?
Então, perceber isso, né? Essa necessidade, às vezes, de ter bons cheiros, por exemplo, né? Cheiros que acalmam, músicas que acalmam, uma respiração também que te acalma, pode ser uma forma, tá? E pensando no interno, né? Deixa eu ver o que mais. Às vezes é um momento que a gente também percebe os nossos desequilíbrios, principalmente porque vai fazer esse aspecto de oposição com Saturno. Às vezes a gente pode perceber esses pesos, né? Essa sensação assim de desarmonia, de falta, de carências, de restrições. Então, ali próximo ao meio-dia, às vezes traz esses limites para a consciência, né? Então, quero fazer coisas, mas às vezes eu não tenho energia, né? Às vezes eu não tenho tempo, então pode trazer esses bloqueios. E às vezes Libra Ares também pode trazer muito essa questão de relacionamentos também. Então, eu tenho essa vontade de me relacionar, mas eu quero construir a minha independência, a minha autonomia, sabe? Então, podem ver questões nesse sentido também. E que mais? 13h52 a Lua vai fazer um trígono com Urano em Gêmeos. O Urano ele já traz assim essa vontade de ruptura, de quebra de padrões. Então, se a Lua em Libra, eu sempre me equilibro dessa forma, me regulo dessa forma. Às vezes vem uma ideia diferente, vem uma forma de se alimentar diferente, uma forma de reagir emocionalmente diferente, algum hábito novo. Às vezes é o que você está lendo, às vezes alguém traz uma ideia para você, ou às vezes na sua própria vida, assim, acontece um acidente que te abre, uma situação inesperada acontece que te abre uma nova visão, tá? Então aproveitem esses insights ali, anotem, porque às vezes Urano as informações vêm muito rápido, nem sempre a gente consegue digerir rápido assim também. Depois, 14h04, a Lua vai fazer uma oposição com Netuno em Áries, que às vezes traz essa sensação de dissolução e depende muito do nosso momento. Então, se a gente está bem, às vezes a gente pode se conectar com questões mais, sentimentos mais elevados, tipo de compaixão, né? De conexão com o todo nesse sentido. Se a gente não está muito bem, às vezes a gente se conecta através da dor, através do sofrimento. E como é uma oposição, às vezes a gente pode lidar com questões ali do nosso inconsciente, emocional coletivo que pode estar nos bloqueando no momento. Então, às vezes, pode vir algum medo, alguma insegurança, mas eu diria para aproveitar esse momento, às vezes, para se visualizar, para sonhar com o que você quer experienciar, com o que você quer sentir. Sabe aquela coisa de você meditar e você não pede, você sonha como você visualiza como você quer estar, né? Então, isso também acredito que é uma forma da gente criar essas novas conexões. A gente se visualizar, pensar como seria se a gente já estivesse sentindo, né? Isso também acaba criando novas formas de pensar no nosso corpo. Que mais? Então, esse momento ali, se possível, né? Um minutinho assim, visualizando o que você quer que aconteça, sabe? E não se agarrando ao que tá errado. Pode ser uma boa. Porque às vezes a gente se sente perdida, a gente se sente sem clareza ali, próximo desse aspecto. E depois, 14h48, a Lua vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. O trígono é um aspecto de apoio, mas Plutão é o deus do submundo, né? É Hades, deus dos mortos. Então, é como se a gente precisasse olhar ali para o que precisa morrer, principalmente nessa questão de dependência, de medos, né? Que vem do social, que vem do coletivo, que vem das tecnologias, das redes sociais, às vezes uma dependência ali, essa compulsão. Às vezes perceber também o impacto desses nossos pensamentos negativos, fixos contra nós mesmas, né? Dessa validação externa também. Então, ele pode ser um momento bom para a gente aprofundar nessas raízes emocionais e mentais, tá? Então, às vezes, questões que estavam ocultas vêm para o corpo. Então, perceba nesse momento ali o que está vindo, tá? Que às vezes vem como se fosse meio uma catarse mesmo para liberar, tá? E aí, esses são os aspectos da Lua do dia de hoje. Daí amanhã a Lua já vai fazer uma conjunção com Marte, o próximo aspecto que ela vai fazer. Então, ela vai em direção ali dessa ação, dessa força, né? Dessa luta, assim, né? De lidar também com a sua agressividade,
Podem ser questões que vêm, assim, às vezes questões que você precisa cortar ou iniciar. Também pode vir isso, então, durante o dia todo até amanhã, que vai ser 11h26, quando vai ter esse aspecto. E a mudança que eu mencionei já, mas como eu estava falando dos aspectos da Lua, eu deixei para depois, 13h27, a Vênus ela sai do signo de Câncer, que é um signo que se volta mais para sua vida interna, né, regido pela Lua, que vai falar sobre os nossos aspectos mais emocionais, nutritivos, ingressa no signo de Leão, que é um signo de fogo, fixo, regido pelo Sol. Então, a deusa do amor, quando ela se veste de leoa, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada ali em praça pública, grandes demonstrações de amor, né? Aqueles romances de cinema. Então, quando a Vênus ingressa em Leão, a gente pode querer expressar o nosso amor dessa forma, ser amada dessa forma, ter desejos, ter rituais que sejam assim, sabe? Eu sempre trago da gente olhar, pensar na Vênus como sendo esse símbolo de espelho. Então a gente é espelhando esse amor que a gente quer receber, né? Trazendo para nós mesmas. Então, eu quero atenção nos meus relacionamentos. Eu me dou atenção? Eu tô cuidando de mim? Então, eu penso que é um bom momento para trazer isso e nas relações você também, para quem está se relacionando, né, para quem quer se relacionar, também pode sentir esse impacto. Que mais? E Leão é um signo muito autoexpressivo, né? Então traz também essa força, essa coragem, esse desejo ali para as relações, né? Pensar mais uma vez que Leão rege o coração, né? Então se conectar ali com o seu coração também, com esse calor, com essa expressão do seu eu, né? Quando eu falo coração, eu penso muito nesse mais íntimo, nesse nosso eu mais profundo mesmo. E daí, a Vênus ingressa em Leão e ela já vai fazer um trígono com Saturno retrógrado em Áries, já vai enxergar Saturno ali. O que muitas vezes pode trazer essa responsabilidade ali para os afetos, para as relações, né? Perceber ali se você tem equilibrado essa expressão do seu eu e essa troca nas relações, se às vezes ou você tem focado muito em si, ou se você tem focado muito no outro, sabe? Percebendo esses limites ali, se você tem respeitado os seus limites, se você tem que dar limites, né? Se você também tem estruturado talvez a sua autoestima. Tá vendo? Você também fala sobre a nossa autoestima, nossa sensação de merecimento, de alto valor. Então, se você tem focado também essa energia nisso, né, em estruturar isso, porque Saturno vai falar sobre construções ao longo do tempo a prazos mais longos, né? Então, focar nisso também, nesse cultivo, ter práticas ali da Vênus em Leão, pensando que Leão o Sol, na verdade, né? Leão sendo regido pelo Sol, o Sol está associado com as cores dourado, amarelo, né? Então, às vezes, se vestir com essas cores pode ser uma forma, né, de ritualizar, talvez, né, de se conectar com essa força da Vênus em Leão, ter objetos associados tanto ao sol quanto ao signo de leão, tipo, um girassol, tomar banho de sol, né? Essas atividades também criativas, acho que todo tipo de atividade criativa e expressiva também nutre essa Vênus em Leão, também faz ela se sentir valorizada. Então, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de pintar, eu gosto de aula de teatro, sabe? Então, acho que essas práticas também elas podem trazer essa autoestima que essa Vênus precisa, ao invés de ficar só esperando isso do outro, sabe? Essa atenção, essa validação, esse reconhecimento, esse aplauso do outro. Então, esse trígono com Saturno eu vejo que pode impactar nesses dois sentidos, sabe? Então, perceber ali depende muito de como você tem lidado com as suas relações, com os seus desejos, né? E é isso. E amanhã a Vênus vai fazer um sextil com Urano em Gêmeos, então também pode trazer essa percepção de novas formas, assim, de pensar dentro da relação. Às vezes, se você está sentindo ali um apego muito grande, né, em alguma relação ou em algum desejo, o Urano em Gêmeos pode, às vezes, trazer uns insights, umas ideias diferentes, né, para a forma com que você tem se relacionado, para a forma com que você tem amado, tá? Então, esses são algumas reflexões para o dia de hoje. Então, espero que vocês tenham uma boa segunda e aproveitem esse ingresso da Vênus em Leão. Depois, acho que hoje.
Eu vou postar também lá no feed falando sobre a Vênus, para cada um dos signos ascendentes também, para vocês entenderem um pouco mais, porque o trânsito da Vênus em Leão, então ela pode transitar, né, pelas 12 casas do nosso mapa. Então, para cada pessoa pode ser de uma forma diferente, né, trazer reflexos diferentes. Então, depois eu posto mais para a gente entender um pouquinho mais. Então é isso. Boa segunda para nós.